Começa agora o GVCast, o podcast do Geração de Valor. Apresentação, Flávio Augusto. Você está ouvindo o GVCast, o podcast do Geração de Valor. Aqui quem vos fala é Flávio Augusto. Como a audiência do GVCast não para de crescer, não para! E não pare mesmo! Permita-me eu me apresentar. Eu sou empresário, fundador da rede de escolas de inglês Wise Up, fundador do meusucesso.com, proprietário do time de futebol dos Estados Unidos, Orlando City Soccer Club, e presidente do TBDH Capital, fundo que atualmente investe em mais de 5 empresas, 4 delas no Brasil e uma fora do país também. Eu assumi o compromisso de produzir 54 episódios do GVCast e esse é o de número 24. Neste episódio eu vou falar sobre os ingredientes necessários para você construir uma empresa de sucesso. Todos eles, sem exceção, eu levei e levo em conta em todas as minhas empresas. São informações bastante preciosas que eu vou compartilhar com você neste episódio. Então não saia daí, porque o GVCast número 24 vai decolar já já. Mas antes vamos comemorar juntos uma grande conquista do GVCast. Ontem o GVCast bateu seu novo recorde de audiência com mais de 100 mil downloads em apenas 24 horas. Isso é um número bastante significativo e por isso quero agradecer a todos, quero agradecer a você que nos acompanha aqui todas as semanas. Já que o GVCast decolou, então eu vou te pedir 3 coisas. A primeira coisa que eu vou pedir é: visite o gvcast.com.br. Passa lá, deixe o seu comentário e ouça os episódios anteriores. Tem coisa muito boa por lá. O segundo pedido é: compartilhe com seus amigos. Muitos deles sequer sabem como funciona um podcast. Eles não sabem. Eu, por exemplo, fui conhecer podcast há pouquíssimo tempo. Apresente para eles esse formato, onde eles podem aprender enquanto estão no ônibus, dirigindo, na academia ou realizando alguma tarefa que não exija 100% de concentração. Eu chamo isso de produtividade ao quadrado, ou seja, produzir enquanto você está produzindo uma outra coisa. Bom, o terceiro pedido é o seguinte, é muito simples. Se você usa iPhone, entre naquele app chamado Podcast. Aí no seu iPhone tem esse app. Se você não tem, é fácil, é de graça você baixar. O nome do app é Podcast. E lá no Podcast faz a busca para o GVCast e assine o GVCast. Qual é o benefício de você fazer isso? Todas as semanas, esse app ele baixa automaticamente o novo episódio do GVCast para você e ainda te manda uma notificação. Se você usa Android, o app que eu recomendo é o Podcast Addict. Na descrição do episódio em gvcast.com.br eu vou deixar o nome dos apps lá para você dar uma passada e poder baixar. Já que o dia hoje é dia de boas notícias, eu quero dizer mais uma vez que o livro do Geração de Valor número 2 continua em primeiro lugar na lista dos livros de negócios mais vendidos do Brasil. Palmas, editor. Vamos lá. Lembrando que o GV1 foi o livro de negócios mais vendidos do ano inteiro de 2015. E agora, em 2016, o GV1 continua na lista dos livros mais vendidos do Brasil. Coisa boa! Bom, mais notícias boas, hein? Todos sabem que eu recomprei a Wise Up há pouco tempo, bem pouquinho tempo. Em dezembro de 2015, eu recomprei a Wise Up, a empresa que eu fundei, e que chegou a ter mais de 10 mil funcionários, foi comprada por um grande grupo e agora em dezembro eu recomprei essa empresa. Ela lançou o mercado, essa notícia se espalhou por vários meios de comunicação. E no meio dessa crise no Brasil, de todas as dificuldades, inclusive que a Wise Up passou nos últimos 3 anos, fora da minha gestão, eu tenho o prazer de dizer e de informar a todos que no mês de janeiro de 2016, o faturamento da Wise Up subiu 31,22% em relação a janeiro de 2015. Um excelente sinal em meu primeiro mês à frente dessa empresa fantástica que está preparando várias novidades no mercado que vão novamente, para variar,
revolucionar o ensino de idiomas no Brasil. Mais palmas! Muito bem. Bom, eu prometo que essa será a última boa notícia do dia, tá? Depois da gente vender mais de 500 mil de ingressos na temporada de 2015, a segunda maior média de público da MLS, a Major League Soccer, a liga profissional de futebol nos Estados Unidos, o Orlando City vai estrear na temporada de 2016 no dia 6 de março, contra o time do Real Salt Lake. Mas a notícia boa é o seguinte: mesmo antes da gente dar o primeiro chute, primeiro pontapé na bola de 2016, mais de 360 mil ingressos já foram vendidos por antecipação nos nossos 17 jogos em casa dessa temporada. Imagina, mais de 360 mil ingressos já foram vendidos. Os torcedores já compraram para os jogos que ainda vão acontecer durante o ano de 2016. Esse resultado representa um aumento de mais de 20% em relação ao mesmo período do ano passado e que indica que, mais uma vez, teremos uma média de público maior do que qualquer time brasileiro. E olha que eu sou flamenguista, hein? Que é uma das maiores torcidas do país. Bom, eu tenho mais notícias boas para contar, mas por hoje eu vou parar por aqui. Vamos direto para o nosso tema de hoje, que está muito interessante. Eu quero falar sobre os ingredientes fundamentais para que você construa uma empresa de sucesso. Então vamos ao nosso tema de hoje. É um assunto que eu me sinto bastante à vontade para compartilhar com você, porque eu vou falar de um assunto que é parte do meu dia a dia, pelo menos aí nos últimos 20 anos. Aliás, vou completar 21 anos empreendendo agora em abril de 2016. E os outros 4 anos anteriores foram trabalhando em equipes de vendas, trabalhando no mercado, trabalhando com vendas. Ou seja, eu vou procurar hoje compartilhar com você aquilo que ao longo desse período eu percebi e entendi que são os ingredientes que eu considero fundamentais para que você crie e construa uma empresa de sucesso. Antes de mais nada, é muito importante sempre dizer, não existe fórmula mágica, não existe nenhum tipo de equação exata para qualquer coisa que esteja relacionada a empreendedorismo. No entanto, a gente, através da observação, a gente percebe ao longo de, pelo menos no meu caso, de 2 décadas empreendendo, e no meu caso também não apenas empreendendo e construindo empresas, mas também formando empreendedores, porque um de meus projetos, que é o WhatsApp, muitos de vocês já sabem que eu fundei o WhatsApp, uma escola de inglês, que começou com uma unidade e foi vendido em 2013 com quase 400 escolas, mais de 10 mil funcionários, e que agora, em 2015, no final de 2015, eu recomprei essa empresa. Mas é muito interessante observar que no modelo de negócios da WhatsApp, nós também formamos outros empreendedores, porque é parte do modelo de negócios da WhatsApp a expansão através do canal de distribuição de franquias. Então, franchising é um canal de distribuição muito interessante, porque ele está relacionado a você expandir com investimento e a gestão de terceiros através de unidades franqueadas que podem ser espalhadas por todo o território nacional, que é o caso da WhatsApp, inclusive em outros países também. E no modelo de franquias, é parte também do trabalho de quem lidera e comanda uma rede de franquias, preparar e formar aquele empreendedor que vai cuidar do seu produto lá na ponta. É um empreendedor lá na ponta que comprou os direitos de utilizar a sua marca e o seu modelo operacional e que, portanto, precisa ser formado, precisa ser gerenciado, precisa ser liderado para que a rede ela cresça com identidade, mantendo o seu padrão visual, padrão de qualidade, padrão de prestação de serviço e etc. Ao longo desse período, nesses quase 21 anos empreendendo, eu não apenas empreendi os meus negócios, mas como também ajudei a vários outros empreendedores. Hoje, por exemplo, a WhatsApp conta com mais de 500 franqueados, entre todos os sócios envolvidos nas franquias que estão operando. São mais de 500 pessoas, então são 500 empreendedores que precisam também ter essa formação. Eu me sinto muito à vontade
para falar sobre esse tema. Como eu disse, não existe nenhuma fórmula mágica. No entanto, a gente pode perceber os erros mais frequentes, a gente pode perceber os acertos mais frequentes. E aí eu posso afirmar para você com tranquilidade que esses ingredientes que eu vou compartilhar com você aqui, certamente, se bem observados por você no seu projeto, na sua ideia de, quem sabe, um dia ter o seu negócio próprio, quem sabe você já tenha um negócio próprio, você que está me ouvindo, quem sabe seja parte do seu projeto um dia ter o seu negócio próprio, ou até você que é um administrador de uma empresa, um executivo que trabalha numa determinada empresa, você também pode aplicar esses princípios na empresa onde você trabalha. Porque, afinal de contas, empreendedor não é apenas a pessoa que é um empresário. O empresário, ele pode ser sim um empreendedor, mas você também pode empreender, ser um intraempreendedor, empreendendo na empresa onde você trabalha. Você pode sugerir, você pode participar, dar ideias. E eu acredito que esses princípios podem muito bem serem aplicados na sua empresa, e sendo você um administrador, um executivo que toca um projeto, certamente esses princípios podem colaborar com os resultados que você pode alcançar na sua gestão. Antes de falar especificamente sobre esses ingredientes, eu quero voltar alguns passos atrás, antes da própria inauguração dessa empresa, revisitando um conceito que eu já compartilhei com vocês num vídeo do Geração de Valor lá atrás, mais ou menos em 2011. Eu acho que o primeiro vídeo do Geração de Valor foi quando eu falei dos elementos básicos do empreendedorismo, que era visão, coragem e competência. Eu quero revisitar esse tema porque no fator competência é onde eu vou me concentrar mais para falar desses ingredientes para que você tenha uma empresa de sucesso. Agora, tem alguns passos que antecedem a fundação da empresa que são fundamentais. Eu quero começar daí. Antes de mais nada, o empreendedor, ele é guiado pela visão. Ele tem a visão de um negócio, ele tem um insight. O que é a visão? A visão é aquele insight, aquela projeção no seu cérebro, aquela sacada que você tem, aquele eureka que você tem, e você fala, cara, existe aqui uma oportunidade. Eu tenho aqui uma visão. Puxa, isso aqui ia arrebentar. Isso aqui iria detonar. Essa ideia aqui é inovadora. Essa ideia é matadora. Tudo começa com isso, com uma ideia, com uma visão. É claro que tem ideia que presta, tem ideia que não presta, tem ideia que é legal, tem ideia que não é legal. Você faz esse brainstorming de ideias, essa tempestade de ideias, esse exercício de suposições, exercício de hipóteses. E aí, obviamente, tem coisa que serve, tem coisa que não serve. Dessas ideias, algumas coisas são interessantes e aquilo vai construindo uma visão. Engraçado que quando o empreendedor tem uma visão, ele começa a dormir pensando nela, ele acorda pensando nela, ele pensa nela várias vezes durante o dia, ele começa a desenhar, ele começa a escrever, ele começa a estruturar aquela visão para ver se aquela visão ela tem consistência, se aquela visão ela é viável, se aquela visão ela realmente pode ser o início, o embrião de um grande projeto e de uma grande empresa. Então tudo começa com uma visão. Sem uma visão, você não sai do lugar. Sem uma visão, você vai cair na mesmice. Tudo que inicia com uma visão começa a ser contagiado por ela. E essa visão vai ganhando forma na sua cabeça. Eu costumo dar um exemplo interessante, que visão é como você ter um insight do que seria o futuro, né? Então imagine o seguinte, se você soubesse que numa determinada rua do seu bairro ou da sua cidade fosse construir um shopping center, não é? Você saberia, bom, ali naquela rua, naquele endereço vai construir um shopping center. Antes que as pessoas da sua cidade ou do seu bairro soubessem dessa informação, certamente o preço do terreno naquela rua seria mais barato. O preço dos imóveis naquela rua seria mais barato, porque a partir do momento que fosse divulgado que naquela rua, naquele endereço, fosse construir um grande shopping center, o que aconteceria é que, no momento em que todos soubessem dessa informação, o preço dos terrenos e o preço dos imóveis em frente àquele shopping center, ele iria subir bastante. O que significa você ter essa informação antes de todos? Significa você ter o privilégio de poder comprar o máximo possível de imóveis ou terrenos naquela rua
e de maneira que depois que fosse inaugurado aquele shopping center, você ganharia um lucro na valorização daqueles imóveis. Eu gosto de dar esse exemplo para falar de visão, porque a visão, ela faz o empreendedor enxergar alguma coisa antes dela existir. Uma visão que você tenha antes mesmo dela existir é uma visão que lhe dá o privilégio de lucrar com essa visão ao longo do tempo. A partir do momento que você põe aquela visão em prática, ela vai valorizar. Você enxergar uma coisa antes de todo mundo é um privilégio. Então, a visão, ela é um poder muito interessante. Costumo dizer que visão vale mais do que qualquer poder. Você enxergar a coisa antes, ela tem um valor muito grande. Então, o primeiro elemento básico do empreendedorismo é a visão. A visão do empreendedor dá a ele um privilégio de poder enxergar uma situação antes mesmo dela existir. Esse privilégio, na minha avaliação, representa um poder muito grande. De nada vai adiantar essa visão se você não tiver a coragem de colocá-la em prática. Muita gente tem uma determinada visão, porém não tem coragem. É muito comum, inclusive, hoje em dia, você ouvir pessoas dizendo assim, olha, sabe o Instagram? Puxa, eu tive essa ideia 10 anos atrás. Ele teve a visão, ele teve a ideia, mas ele não teve a coragem de colocá-la em prática. Muita gente, ela diz, mas Flávio, eu não pus em prática porque eu não tenho dinheiro, eu não pus em prática porque eu não tive oportunidade. Não, meu amigo, você não teve a coragem. Porque quem tem a coragem, ele vai atrás do investidor, ele vai atrás dos recursos, ele vai bater na porta de Deus e o mundo, de manhã, de tarde, de noite. Ele vai ouvir 984.755 nãos e ele não vai desistir porque ele se lançou a executar a sua visão com coragem e não ficou com mimimi, dando desculpas, acomodado, estagnado, esperando a coisa acontecer e se lamentando porque ou não tem a grana, ou não tem o recurso, ou não tem seja lá o que for. Alguém contagiado com uma visão precisa ter a coragem de colocar essa visão em prática. Do contrário, vai ficar chupando o dedo, vai ver a sua visão sendo executada por outra pessoa em algum lugar do planeta. Porque em algum lugar do planeta, alguém vai levantar a bunda da cadeira para fazer aquilo que você está botando dentro da gaveta. Em algum lugar do planeta, alguém vai se atrever a realizar aquilo que você está dando a desculpa para poder não se mexer. Em algum lugar do Brasil, desse Brasilzão com mais de 200 milhões de pessoas, alguém vai se atrever a pôr em prática aquilo que você insiste em se dar a justificativa que não tem condições de realizar. Além da visão, é preciso ter a coragem. Até porque, para que você empreenda, para que você coloque alguma ideia em prática, você vai ter que estar disposto a correr riscos. Você vai ter que estar disposto a vender um carro, vai ter que estar disposto a, quem sabe, usar suas economias, vai ter que estar disposto a correr o risco de quebrar. Não é? Você vê aí todos os dias aí que muitas empresas quebram, é verdade, muitas empresas quebram. Isso é fato. Mas se você não se movimentar, se você não se levantar, você não vai nunca, jamais, você vai realizar aquilo que você sonha. Todo empreendedor vitorioso, toda empresa de sucesso, ela somente existe porque alguém tomou uma decisão corajosa. Todo produto vitorioso, toda inovação, toda pessoa bem-sucedida, ela só chegou lá porque um dia tomou uma decisão que a maioria dos seres humanos não teria a coragem de tomar. A maioria seria conservador. A maioria optaria pela falsa estabilidade. A maioria não sairia do lugar. Então alguém que conquistou, que realizou alguma coisa grandiosa, é porque ele teve que tomar decisões corajosas. Por falta de coragem, muitos talentos são desperdiçados. Por falta de coragem, muita gente boa fica para trás. E às vezes, pessoas não tão boas assim, não tão talentosas assim, chegam mais longe porque ela tem como sua companheira de viagem a coragem. Você tendo a visão e a coragem, já é um bom começo. Agora, você depois, para colocar tudo isso em prática, você vai precisar também ter competência. Se você tiver a visão e a coragem e não tiver a competência, é possível que a sua empresa ela nasça
e morra como muitas empresas morrem no Brasil e em todo o mundo todos os anos. Então é fundamental também saber o que fazer e como fazer. É bacana ter a visão, é fundamental ter a coragem, mas se você não tiver a competência, você vai morrer na praia. O episódio de hoje nós vamos falar justamente sobre essa competência. Eu quero aqui, como eu falei para vocês, eu falaria horas e horas e horas sobre esse assunto, eu falaria dias e dias sobre esse tema. Então não tenha a pretensão que eu vou lhe dar a fórmula mágica. Porém, eu também posso lhe dizer que eu vou te falar de dicas que eu considero ser fundamentais para que você construa uma empresa de sucesso. Então vamos começar. Eu quero começar falando sobre produto, sobre o seu produto. Bom, é óbvio, se você quer ter uma empresa de sucesso, essa tua empresa precisa ter um produto, não é? Um produto ou um serviço, né? Vamos considerar que quando eu falo produto aqui, eu falo agora de forma genérica, eu me refiro a produto ou serviço, aquilo que a sua empresa vende. E quando você fala sobre produto, você vai falar sobre dois tipos de produtos. Ou tu vai vender commodity. O termo commodity, na realidade, ele é usado, né? Minério de ferro, ouro, a prata, são commodities, né? O aço, são commodities. É o seguinte, ferro, é tabelado no mundo inteiro, né? Tabelado entre aspas, esses valores oscilam de acordo com oferta e procura no mercado, mas ferro é ferro na China, é ferro no Brasil, é aço na Bolívia, é aço na Venezuela, é aço na Europa. O commodity, ele é commodity em qualquer lugar do mundo. Então o produto commodity, eu estou aqui pegando emprestado esse termo para classificar, né, o produto. Tem dois tipos de produtos, o commodity e o diferenciado. O commodity é aquele produto comum. Por exemplo, você vai abrir uma padaria, você vai vender pão. Todo mundo vende pão. Pode ter um pão um pouco melhor, um pouco pior, mas pão é pão. Você vai vender commodity. Se você vai abrir uma empresa e vai ter um produto que é commodity, um produto que é igual, um produto que é comum, um produto que é vendido em todos os lugares, por exemplo, supermercado vende commodity, dentro desse conceito, os produtos da Nestlé são os mesmos produtos que vendem no supermercado X e os produtos da Nestlé são os mesmos produtos que vendem no supermercado Y. Então por que um consumidor vai optar entre o supermercado X ou o supermercado Y? Se as gôndolas dos supermercados terão lá os mesmos produtos das mesmas marcas, por que você vai escolher entre o supermercado X e o supermercado Y? Em geral, vou aproveitar aqui o exemplo dos supermercados, você vai ver que eles vendem preço mais barato todo dia. Aqui é preço baixo, nós garantimos preço baixo. Quando você abre uma empresa e decide vender commodity, você vai ter que vender preço, na realidade. Você vai ter que tentar convencer o seu cliente a comprar o seu produto, porque você vende mais barato, você vende o mesmo produto que ele compraria em qualquer outro lugar, mais barato. Então esse é um tipo de produto. Eu particularmente, eu não gosto, não tenho familiaridade para poder vender commodity. Eu não gosto de trabalhar com produtos que o cara encontra em qualquer lugar e aí você tem que disputar o seu cliente porque você vai dar um preço mais baixo. Alguns até tentam se diferenciar, que aí eu entro aqui, produtos diferenciados. Eu gosto particularmente de vender produtos diferenciados. Essa minha escola, nesses 20 anos aí, eu procurei sempre ter produtos que não fossem commodities, produtos diferenciados. Agora, o que é um produto diferenciado? Bom, para começar, é o que não é o commodity, não é? Mas vamos sair um pouco do óbvio, vamos nos aprofundar um pouco mais. Você pode ter um produto diferenciado porque ele é inovador. Ou seja, ninguém vende aquele produto, porque você inventou aquele produto. Você criou aquele serviço. Você inventou, você percebeu uma determinada necessidade que não era atendida pelo mercado e você criou um produto inovador. Isso é possível, você pode observar que existe uma determinada necessidade, você cria esse produto, obviamente você vai ter bastante comprador para o seu produto porque ele é inovador. Uma das minhas empresas, ela ocupa essa questão, que é o caso do meusucesso.com, que inclusive é patrocinador aqui do GVCast.
O meusucesso.com, ele é uma escola de insights, ou seja, é uma coisa que não existe. Nós percebemos que a fragilidade do sistema educacional brasileiro, ele prepara as pessoas apenas para serem empregadas, para serem funcionários das empresas. A mentalidade desse sistema educacional é para formar pessoas no mercado de trabalho, nenhum problema. As empresas precisam de mão de obra e que bom que o sistema de ensino forme realmente pessoas para o mercado de trabalho, mas eu percebi que, infelizmente, ele se limita apenas a formar pessoas para o mercado de trabalho. Não existe uma formação empreendedora. Empreender é algo tão complexo e, no entanto, você não vê como poder formar alguém, ajudar alguém a se tornar um empreendedor. Então, o meusucesso.com se destina a isso. É uma escola de insights, para gerar insights. O empreendedor, geralmente, ele é muito solitário. Ou seja, esse produto é um produto inovador, é um produto que não tem concorrência, é um produto que ele apresenta uma solução que tem um valor excepcional por um preço muito barato, comparado com o valor que ele apresenta, comparado com o valor que ele dá. Ou seja, quando você vende um produto inovador, você vende de braçada e você conquista um mercado que está ali disponível, que não é explorado e que, às vezes, para ser explorado, vai ter barreiras de entradas muito grandes, porque o investimento, às vezes, é muito alto, a qualificação é muito rara e por aí vai. No caso do meusucesso.com, foi um investimento de mais de 10 milhões de reais para implantar esse negócio. Ou seja, não é qualquer um que vai pegar 10 milhões de reais do bolso e vai investir. Existe uma barreira de entrada muito alta para alguém iniciar uma startup investindo 10 milhões de reais. O segundo ponto exige também uma qualificação. Quando eu decido ensinar sobre empreendedorismo com o meu currículo, é muito mais simples do que alguém que leu sobre empreendedorismo. Então, você reúne algumas barreiras de entradas que garantem você explorar esse mercado com tranquilidade por muito tempo. Então, quando você desenvolve um produto inovador, você tem um diferencial na inovação e você nada de braçada nesse oceano. Agora, não necessariamente você precisa inventar um produto para inovar. Você precisa inventar um produto para ter diferencial competitivo no seu produto ou serviço de sua empresa. Você pode criar diferenciais competitivos. Ou você pode ter um produto inovador, ou você pode ter um produto com diferenciais competitivos. Eu vou dar aqui mais um outro exemplo. Eu, quando fundei a WhatsApp em 1995, existia pelo menos umas 50 marcas de escolas de inglês no mercado. A gente, ou seria uma marca a mais de escola de inglês, ou a gente criaria uma marca com diferenciais competitivos. Na época, o nosso diferencial competitivo foi criar um curso voltado para o público adulto. Todos os cursos eram voltados para crianças e adolescentes. Esse é um diferencial competitivo no posicionamento. Toda empresa tem um posicionamento público de 25 a 45 anos, classes A e B. O posicionamento de uma empresa, ela precisa estar clara para ela. Qual é o posicionamento da sua empresa? Eu trabalho com pessoas entre idade de tal a tal. Isso é um dado importante para você definir o posicionamento da sua empresa. É fundamental você saber qual é o posicionamento da sua empresa. Então, primeiro posicionamento, faixa etária. Eu vou trabalhar com um público de 25 a 45 anos. Eu estou repetindo aqui da WhatsApp. Segundo, eu vou trabalhar com pessoas direcionadas nas classes A e B. Ou seja, eu vou ter um produto voltado para a classe A e B. Ou para B e C, ou para C e D, ou para a classe E. Não importa, você precisa ter definido também o posicionamento social do público que você quer trabalhar na sua empresa. Porque quando você define o seu posicionamento, você vai trabalhar os seus diferenciais competitivos, vai trabalhar a sua comunicação de acordo com o posicionamento que você definiu. Então é fundamental para você definir os seus diferenciais competitivos, você ter bem claro qual é o posicionamento da sua marca, qual é o posicionamento da sua empresa. Então eu, por exemplo, na WhatsApp, eu não inventei curso de inglês já existia, existe até hoje, tem trolentos cursos de inglês espalhados por todo o Brasil, mas que tivesse diferencial competitivo. Quando você tem um produto inovador e quando você tem um produto com diferencial competitivo, o seu discurso para vender esse produto é completamente diferente. Você não está mais vendendo preço, você está vendendo valor. Você não está mais vendendo desconto, você está vendendo diferencial competitivo. Você está vendendo o benefício que você está causando para o teu cliente. No caso da WhatsApp, por exemplo, os cursos de inglês duravam
7 anos, a WhatsApp lançou um curso de 18 meses. Engraçado, para pra pensar comigo. Imagina um cara que é engenheiro, que tem 30 anos de idade, trabalha numa empresa, essa empresa foi comprada por uma multinacional, o seu patrão, o seu chefe agora virou um gringo, ele não sabe falar inglês direito, obviamente ele fica inseguro, acha que pode perder o emprego dele, ou acha que esse chefe pode contratar um outro engenheiro que fala inglês. Obviamente, isso é uma situação emergencial. Estou dando um exemplo aqui que aconteceu muito e acontece até hoje. Várias empresas, investimentos internacionais, empresas sendo compradas, da noite para o dia o cara tem que falar inglês. Aí esse cara vai para o mercado, no mercado ele vai encontrar curso de inglês com duração de 7 anos. Quanto vale para esse profissional poder aprender inglês em 18 meses, em vez de aprender em 7 anos? Qual é o valor do benefício para esse cara aprender inglês em 1 ano e meio, em vez de aprender em 7 anos? O valor que existe é incomensurável, é um valor indescritível. São 5 anos e meio da vida dele. O chefe dele não vai esperar 7 anos para ele falar inglês. O valor é muito alto. Ou seja, quanto você pode cobrar nesse produto? Quando você vende commodity, você cobra a tabela, você cobra o que todo mundo cobra. Quando você vende produtos inovadores e com diferenciais, você vende de acordo com o benefício que você está vendendo. Você deixa de vender o produto, você passa a vender o benefício. Logo, você pode ter uma margem maior. Eu vou falar sobre isso mais para frente, mas a sua margem passa a ser muito maior. Com o mesmo esforço, você passa a faturar mais. Com o mesmo esforço de venda, de promoção e de marketing, você passa a gerar uma margem de lucro maior. Por quê? Porque você não vende commodity, que vende preço. Você vende produtos inovadores ou você vende produtos com diferencial competitivo que geram valor agregado para o cliente. Logo, você parou de vender o produto e você passou a vender o valor daquele produto para aquele cliente. A sua margem, ela passou a ser outra margem. Por essa razão, quando a gente fala de produtos, eu considero aí um ingrediente fundamental para se criar uma empresa de sucesso, é você desenvolva produtos com diferenciais competitivos ou produtos inovadores, que você tenha valor agregado e você possa vender com o mesmo esforço, aumentando o seu resultado e a sua margem. O segundo ponto, que eu considero também, a gente já falou do produto, e, enfim, tudo aquilo que eu já conversei, mas o segundo fator é o modelo de negócio. Você precisa ter um modelo de negócios vencedor. Vamos falar primeiro sobre modelos de negócio. Modelo de negócio é como está estruturada a tua empresa, a sua forma de vender, a sua forma de transacionar no mercado, a sua estratégia de posicionamento de produto, de venda, de preço, tudo que compõe a empresa compõe o seu modelo de negócio. Então tenha um modelo de negócio vencedor. Eu, por exemplo, tenho 3 ingredientes que eu não abro mão para qualquer negócio que eu faço, que está relacionado a esse segundo ponto, que é o modelo de negócio. Número 1, margem. Eu não trabalho com produtos com margens pequenas. Não trabalho. Não estou dizendo que é errado. Isso é uma opção pessoal minha. Você vai lá, posto de gasolina, margem pequena, sei lá, 2%, 3%. Varejo, a margem é pequena, sei lá, 5%, 6%. O mercado tá aí, muita gente ganha dinheiro com posto de gasolina, com varejo. Eu não gosto. Eu, pessoalmente, não trabalho com negócio de margem pequena. Não é a mesma coisa, gasolina, é commodity. Commodity. Hoje a diferencial da gasolina é o cara que adultera, né? Mas não é disso que eu tô falando. Commodity. O cara é honesto, vende gasolina, gasolina é gasolina, o preço é o preço, entendeu? Então, eu gosto de trabalhar com produtos diferenciados, com diferenciais competitivos, inovadores, com valores agregados, como eu falei no primeiro tópico, porque eu quero, no meu modelo de negócio, trabalhar com uma margem mais alta. Eu gosto de trabalhar com margem. Não é? Margem de 30%, margem de 50%. Pô, mas Flávio, é possível? É possível. Quando você trabalha com negócios com valor agregado, para pensar comigo, qual é a margem da Apple no iPhone? Qual é a margem da Apple na App Store? Você entra lá, compra um app por $1. Qual é a margem deles? A margem é altíssima. Por quê? São produtos inovadores. São valores agregados altos. E ele consegue fazer isso a um preço baixo.
eu não abro mão de trabalhar com margem. E, de novo, repito, para você conseguir ter margem, você vai ter que trabalhar diferencial competitivo, porque você vai ter que parar de vender produto e passar a vender benefício. Quem vende produto tem margem menor, quem vende benefício tem margem maior. Reúna os benefícios, reúna o valor, faça uma lista, reúna os valores, o valor que você está vendendo para o teu cliente. Porque daí ele vai pagar pelo valor, ele vai ficar feliz, porque vai valer a pena para ele. Um modelo de negócio vencedor, número 1, margem. Os meus produtos têm margem de 30% a 50%. A franquia da WhatsApp, o franqueado, tem margem de 30%. Ou seja, eu gosto de trabalhar com produtos que tenham margem e eu considero que margem é um elemento para um modelo de negócio vencedor. Número 2, recorrência. Anota essa palavra, recorrência. Recorrência vale ouro, você ter um modelo de negócio recorrente. O que isso significa? Quando você não tem um modelo de negócio recorrente, você tem que, por exemplo, você vai numa loja de roupa. Todo mês a loja de roupa ela abre e ela começa com os custos delas, basicamente lá, vamos supor, 100 mil reais é o custo dela. E ela tem que matar um leão por dia, ela tem que chegar nesses 100 mil reais o mais rápido possível, porque a partir daí é lucro. Ou seja, ela tem que lutar para alcançar o break-even dela todos os meses. Todos os meses começa uma história nova. Todos os meses tem que matar um leão por mês. Por quê? Uma loja de roupa, ela vende roupa. Por mais que ela venda valor agregado, que é a marca, e ela possa ter uma margem maior, ou seja, uma loja de roupa ela consegue ter margem se ela tiver uma marca que ela gera valor agregado e ela vai gerar uma margem maior. Agora, todo mês ela vai ter que matar um leão para poder pagar os custos e a partir daí começar a ter lucro. Se o mercado tem um soluço, tem um solavanco, tem alguma crise, tem algum problema, tem passeata toda semana na frente da loja dela, ela já corre o risco de não matar aquele leão, porque ela não tem recorrência, ela tem que vender todos os meses. Não é? Estou dando um exemplo aqui de uma loja de roupa. Você pode pegar a loja de qualquer coisa no shopping center, funciona. Qualquer loja, de qualquer tipo de loja, funciona da mesma forma. Eu, pessoalmente, prefiro, não gosto e escolho modelos de vendas recorrentes. Já vou explicar o que é modelos de venda recorrente. Faz parte dos modelos de negócios que eu trabalho, que eu prefiro investir, ter modelos de vendas recorrentes. Por quê? Porque eu considero que é parte de um modelo de negócio vencedor. O que é um modelo de venda recorrente? É aquela venda que você faz uma vez e o teu cliente ele te paga todos os meses. Com o mesmo esforço, esse cliente te paga todos os meses. Você forma uma carteira de clientes. No caso de uma escola de inglês é assim, um franqueado ele faz a matrícula de um aluno e ele paga todos os meses. Ou seja, todos os meses ele tem um ingresso garantido, entre aspas, né? Tem nada garantido, mas um ingresso previsto de um pagamento todos os meses. O break-even de uma escola de inglês, com 120 a 150 alunos, ele atinge o break-even. Break-even é ponto de equilíbrio. Se ele alcança um número de 120 alunos, num único mês, todos os meses seguintes, a menos que você perca alunos, não é? Mas se você mantém ali os seus clientes, você já alcançou o break-even? Você já alcançou seu ponto de equilíbrio? Você já paga as suas contas? Você não tem que matar um novo leão no mês seguinte? Porque ele tem um recebimento recorrente? O pagamento recorrente é assim, ó, eu dei o exemplo aqui da venda de ingressos lá no Orlando City. Pô, Flávio, mas venda de ingressos é cada jogo. Pois é, mas a gente faz uma venda recorrente, a gente vende season tickets. O que são os season tickets? O cara compra um ingresso para os 17 jogos e paga mensalmente. A gente faz essa venda financiada. O cara faz uma compra e essa compra vale para 17 jogos. O Meusucesso.com, o cara paga por mês. Porque é uma venda recorrente. Cada aluno que entra todo mês ele paga. Eu gosto de venda recorrente, porque você faz um esforço e vende 12 vezes no ano. Ao passo que uma loja tem que vender todos os meses. Eu dei um exemplo uma vez numa palestra que eu dei, que se eu fosse abrir uma padaria, Flávio, uma padaria, como é que você faria venda recorrente em padaria? Não sei, talvez eu criasse, eu vou falar aqui uma coisa que eu falei na palestra, não é nada estruturado, mas é só um conceito para você poder entender. Eu talvez criasse um plano do pão quentinho. Esse plano daria o direito para a pessoa ter todos os dias uma entrega na casa dela, ela não precisa sair para comprar pão. Todos os dias vão ter 10 pãezinhos quentinhos na porta da casa dela. Uma pessoa vai entregar, porque todo dia ela come pão,
Então ela vai economizar o tempo de ida, vai economizar ir à padaria, vai economizar essa vida corrida, trabalho, compromissos, crianças, escolas. Eu venderia o benefício da conveniência de receber um pão quentinho na porta da casa. Em contrapartida, ela teria um desconto. Durante um ano, ela paga uma mensalidade e recebe o pão dela quentinho. Eu estou vendendo pão e tendo receitas recorrentes. Agora, eu estou vendendo pão ou estou vendendo um plano que dá o benefício da conveniência dela com um determinado desconto? Eu estou vendendo o quê? Eu estou vendendo comodidade. Eu deixei de vender commodity, que é pão, e passei a vender um plano, comodidade. Estou dando um exemplo maluco aqui. Eu sei que tem uma empresa que vende vinhos assim. O cara faz parte de um clube de vinho e ele recebe todo mês lá um vinho na casa dele. Existem formas de você criar faturamentos recorrentes. Isso é parte da construção do modelo de negócio. Eu gosto de trabalhar com modelos de negócio com alta margem e recebimento recorrente. Ponto que eu considero fundamental, que tem que ter em todos os modelos de negócio que eu invisto, é escala. Eu não vou entrar em nenhum negócio que tenha escala limitada, que seja um negócio de nicho muito específico e pequeno. A escala te dá a possibilidade de expandir o seu negócio. E aí você pode usar vários canais de distribuição para poder expandir o seu negócio. Franquias, por exemplo, é uma forma. Você tem um modelo que você pode expandir por vários países, por várias cidades pequenas, grandes e médias. Você pode ter 5.000 franquias. Você tem operações no Brasil com 3, 4.000 franquias. Porque modelo de franquia te permite ter escala. Internet, você pode vender pela internet espalhado por diversos países. Agora, aquele produto, aquele serviço, aquele modelo de negócio precisa oferecer escala. Então, modelo de negócio para mim tem que ter margem, recorrência e escala. Bom, o terceiro ingrediente, o primeiro foi produto, eu falei sobre o diferencial competitivo ou inovador. O segundo foi modelo de negócio vencedor, que para mim tem que ter margem, recorrência e escala. E o terceiro ponto que colabora, você vai perceber que cada ingrediente para se ter uma empresa de sucesso, ele vai ajudando um ao outro. É quase que um organismo vivo, ele vai somando um no outro, que é você trabalhar bem o teu marketing para que você gere percepção de valor. Toda vez que a gente fala em marketing, as pessoas logo pensam em propaganda. É fato que a publicidade, a propaganda, ela é parte de todo um trabalho que o projeto de comunicação da sua empresa, da sua marca, ela precisa ter. Marketing não se resume, não se limita apenas a essa parte que muitas vezes é mais perceptível do público, que é a propaganda. No fundo, a propaganda é a ponta do iceberg. A propaganda é consequência de todo um trabalho de marketing, um planejamento de marketing para que você desenvolva o seu produto. Leve em conta que quem começa uma empresa, a maioria das vezes, foi o meu caso, e acredito que seja o seu caso também, o caso de muitas pessoas, e começa duro. Começa na pindaíba mesmo. O cara não tem dinheiro para fazer propaganda. Propaganda é uma coisa super cara e nem sempre o cara vai ter dinheiro para fazer publicidade. Quer dizer que então, quando você começa uma empresa, você não tem que ter marketing. Ao contrário, é o momento que você mais precisa de marketing. É o momento que o teu planejamento de marketing ele tem que estar intrínseco no seu produto. Ele tem que fazer parte do DNA do seu produto. Para que ele seja inovador ou ele tenha diferenciais competitivos, ele precisa ser percebido pelo mercado como sendo um produto com diferencial competitivo. Não adianta nada você ter um produto com diferencial competitivo se o mercado não percebe esse diferencial no seu produto. A construção do produto, a comunicação do produto das diversas fases precisa comunicar esse diferencial competitivo em todas as etapas. O seu produto ele precisa sozinho demonstrar que ele é diferente, que ele não é um commodity, que ele tem diferencial. Isso começa com um bom conteúdo, o desenvolvimento do conteúdo. Aí eu não sei qual é o produto, pode ser qualquer produto, pode ser um produto físico, um produto de internet, um serviço, não importa. O seu produto tem que ser bom e ele tem que se apresentar como bom. Então ele precisa ter uma boa embalagem. Não adianta só ele ser bom, ele tem que parecer ser bom. Só ser bom não é suficiente. Ele precisa se vender como bom, ele precisa parecer bom. Então a embalagem, toda a comunicação, cada palavra utilizada, ela precisa comunicar o que é o seu produto. Procure, inclusive, ter uma frase, de preferência com o mínimo de palavras possível,
que caracterize o que é o seu produto. WhatsApp, inglês inteligente, inglês rápido, meusucesso.com, escola de insights. Procura separar uma frase que ela comunique o que é o seu produto de forma simples e que mostre o seu posicionamento, que seja claro o seu posicionamento, que o seu público, que você sabe quem é, 25 a 45 anos, classes A e B, ou seja qual for o seu posicionamento, perceba qual é o seu produto, perceba exatamente o que você está oferecendo de valor para ele numa simples frase. E o design é muito importante, o belo, sabe, o belo. As pessoas gostam de contemplar o belo, então design é muito importante. Eu tenho no meu time um time de branding, de design de alto nível. Eu chamo lá a equipe da Pater, que é uma equipe comandada lá pro Sandro Cezedelo, a galera da pesada lá, uma galera boa pra caramba, os jovens talentosos. E eu sempre primo pelo design. Tudo que eu faço vai ter que ser bonito, belo. O belo, ele é para ser contemplado. As pessoas gostam de contemplar o belo e por isso é parte da construção do seu marketing, o belo. Você precisa ter um design, uma embalagem que represente a grandiosidade dos seus planos. Você precisa ter uma embalagem, e quando eu falo embalagem não é necessariamente a embalagem física, mas, sabe, a embalagem da empresa, que vai desde a logo, da sua produção, da sua identidade visual, da forma como você organiza o seu layout da sua empresa. Aquilo tudo tem que representar a grandiosidade daquilo que você sonha, para que as pessoas percebam e comprem o seu sonho com você. O seu cliente compre aquilo também. Outro ponto muito interessante é que hoje nós fazemos parte de uma geração que é a geração online, a geração internet. Ficou mais barato você comunicar. Ficou mais barato você poder atingir o seu cliente. E hoje, na minha avaliação, o cara que quer fazer marketing, a empresa que quer se posicionar no mercado e não tem conhecimentos sobre a internet, sobre como se comunicar na internet, sobre como vender na internet, como divulgar seu produto na internet, tá morta, tá fora. Você tem que entender de internet. Ah, mas eu vendo caixão pra funerária. Não interessa, cara. As pessoas que morrem estão na internet também. As pessoas que têm parentes que morrem estão na internet também, cara. Tá todo mundo na internet. O Brasil tem mais de 100 milhões de pessoas conectadas. Mais de 100 milhões. É 10 vezes a população de Portugal. É só a população de pessoas conectadas no Brasil, fora do mundo. Então, seja qual for o seu produto, você tem que estar na internet. Com aquela embalagem bonita, comunicando de forma direta e você sabendo fazer relacionamento com o cliente na internet. Isso inclui rede social, site, CRM, e-mail marketing, tudo que envolve a comunicação na internet, você precisa saber e precisa conhecer. E hoje em dia tem bastante informação disponível para você aprender sobre isso. Não basta ser bom o seu produto, ele precisa parecer bom. Não basta ele ter diferencial. Esse diferencial precisa ser percebido pelas pessoas. Quarto ingrediente que eu considero fundamental para você ter uma empresa de sucesso é que você tenha uma estrutura societária que se complemente. Isso é uma coisa muitas vezes negligenciada pelos empreendedores, porque basicamente eu sempre observo que uma empresa ele precisa ter duas competências fortes. Tem que ter uma competência forte de vendas e tem que ter uma outra competência forte de gestão. Cara, se você for um excelente vendedor, mas você não tiver competência de gestão, você é um forte candidato a quebrar por falta de capital de giro. Você não vai saber gerenciar essa história direito e vai quebrar. E se você é um excelente gestor, mas a tua empresa não vende nada, você vai quebrar porque não vai ter dinheiro para pagar as contas, porque o que paga as contas é o dinheiro que vem do seu cliente. E o dinheiro que vem do cliente vem porque alguém vendeu para aquele cliente. Sempre quando a gente treina franqueados na rede de franquias da WhatsApp, por exemplo, a gente sempre procura identificar qual é o sócio com mais perfil vendedor e qual é o sócio com mais perfil gestor. E procurar capacitar esse vendedor, esse sócio vendedor e esse sócio gestor, cada um na sua respectiva área, para que a franquia ela seja gerida com sucesso. Olha, todas as vezes que nós temos um sócio gestor
e um sócio vendedor é 100% de casos de sucesso nas franquias da WhatsApp, porque não tem jeito, é matemática. Empreender tem variáveis que às vezes a gente não controla, mas grande parte das variáveis existe sim controle sobre elas, e o sucesso não é uma casualidade. E o fracasso também não é uma casualidade. A estrutura societária que se complemente é ideal, na minha avaliação, é sempre que tem um sócio gestor e um sócio vendedor. Então avalie, se você tem uma empresa e só tem vendedor na sua empresa, amigo, opa, reavalia, meu amigo, reavalia que o bicho vai pegar. Agora, se você tem uma empresa que só tem gestor, todo mundo fica lá sentadinho na mesa, no computador, fazendo planilha, fazendo projeção, fazendo fluxo de caixa, é todo mundo gestor, mas ninguém é vendedor, ô meu amigo, abre o teu olhão aí, porque o bicho vai pegar. A estrutura societária precisa se complementar. Os sócios que fazem parte, que são os donos da empresa, precisam ter competências complementares. Não adianta ter só gestor ou ter só vendedor. Você precisa ter uma estrutura societária complementar. Se você não tem, trate de arrumar. Trate de selecionar um sócio, vai buscar alguém que se complemente, porque uma estrutura societária que se complemente é um ingrediente muito importante para que você crie e construa uma empresa de sucesso. Agora, seja o sócio gestor e seja o sócio vendedor, esses caras precisam ter uma característica, que é característica de empresas de sucesso. Empresas de sucesso têm os seus sócios, seus proprietários, seus executivos que têm que ter essa característica. As pessoas precisam gostar de bater metas. Precisam ser obcecados por baterem metas. Empresas crescem porque cumprem metas. Pessoas que não cumprem metas são pessoas que não chegam a lugar algum. Você não chega a lugar algum sem bater meta. Seja meta de venda, seja meta de gestão, seja meta dos seus KPIs, seus indicadores de desempenho. É muito importante que toda empresa, aí é mais o trabalho do sócio-gestor, crie indicadores de desempenho. Como se fosse um painel de controle, um dashboard, onde você olha ali, cara, isso aqui, a média é 5, agora tá 4, essa aqui a média é 8, agora tá 9. Ele precisa ter indicadores comparáveis. Porque aí você sabe, né? É como se fosse o painel de controle de um avião. Você sabe para onde o avião tá indo, qual a altitude que ele tá, né? Qual é a velocidade que ele tá andando, qual é a quantidade de combustível que ele tem, qual é a rota que ele quer alcançar. Uma empresa não é uma coisa aleatória. Não é uma coisa que dá louca no cara, agora eu vou fazer isso. Não, a empresa precisa ter indicadores de desempenho. E esses indicadores de desempenho vão determinar se a empresa está indo na direção certa ou na direção errada. Então esses indicadores de desempenho são resultado de metas que precisam ser batidas. Uma dessas metas é a meta de vendas. Tem que bater a meta de venda. Ah, mas esse mês os clientes não estão batendo mais na nossa porta por causa da crise. Meu amigão, levanta a bunda da cadeira, cara. Vai atrás do cliente. Vai fazer um trabalho ativo. Vai abordar seu cliente. Pega o telefone, liga para ele. Pega indicação de outros clientes, de pessoas que podem, de repente, ter interesse no seu produto. Faz uma campanha de e-mail marketing. Faz um trabalho na internet. Vai visitar empresas, vai fazer uma feira, vai participar de uma feira. Seja mais proativo, porque meta não acontece. Ó, escreve isso que eu vou te falar. A meta, ela não acontece naturalmente. A meta, ela é arrancada. A meta, ela é conquistada. A gente costuma fazer a comparação assim. Você tem a manga quando fica madura, ela cai da árvore, né? Puf! Não precisa ninguém lá pegar a manga. Ela ficou madura, ela mesmo, o peso da manga, ela cai no chão. Para você colher uma manga, basta você olhar, dar uma balançadinha que ela já cai na sua mão. Tá com chinelo, eu já comi muita manga no pé, né? Tá com chinelo, tem gente que pega um bambu e bota uma latinha, balança ela cai dentro da latinha para ela não amassar. Não é? Eu já comi muita manga no pé de manga, né? Fica todo lambuzado lá. Mas manga é assim. Agora, mandioca, como é que você colhe mandioca? Mandioca, meu irmão, ela não cai do pé. Mandioca tu tem que arrancar do chão. Mandioca é uma raiz, você tem que pegar ela e arrancar. Meta não é manga, meta é mandioca. Você entendeu? Meta não é manga, meta é mandioca. Ninguém bate meta na boa. Ninguém bate meta organicamente. As metas são batidas porque tem um maluco lá trabalhando para essa meta acontecer. Empresas de sucesso são empresas onde os seus sócios gestores e os seus sócios vendedores gostam de bater metas. Empresas que fracassam são pessoas que tentam e não conseguem. São pessoas que têm boa intenção, mas não realizam. Não existe espaço no mercado para empresas com boas intenções. A empresa ela precisa realizar.
A empresa, ela precisa estar disposta a arrancar mandioca. Revisando rapidamente, o primeiro ingrediente para a empresa de sucesso é o produto. Ele pode ser inovador ou ter um diferencial competitivo. O segundo, modelo de negócio, né? Margem, recorrência e escala. E o terceiro ponto, marketing, boa embalagem. Não é suficiente ser bom, é preciso parecer ser bom. Não é suficiente ter diferencial. O cliente precisa perceber que você tem diferencial. Quarto ingrediente, a estrutura societária, sócio-gestor, sócio-vendedor. São perfis que se complementam e essas pessoas têm que ter essa característica. Gostar de bater metas. E o quinto ingrediente para você criar e construir uma empresa de sucesso, você tem que ter uma equipe apaixonada e consciente. Pode verificar que as empresas bem-sucedidas têm uma equipe apaixonada. Tem uma equipe que compra a empresa. Tem uma equipe que defende a empresa. Tem uma equipe que tem essa paixão consciente. O que é a paixão consciente? A paixão consciente é assim, ó, eu sou apaixonado por essa mulher, mas eu sei que ela tem esse defeito, esse defeito, esse defeito, esse defeito. Eu não tô iludido. Eu não tô enganado. Ó, eu vou me casar com ela e ainda assim eu sei que ela tem esse defeito. E vice-versa. Isso é paixão consciente. Muitos casamentos acabam por isso, cara. O cara, na primeira noite, o cara já acorda, vê a mulher descabelada e já quer sair correndo. Cara, você não sabia que ela fica descabelada de manhã? Sabia que ela tem bafo de manhã? Entendeu? Cara, é preciso ter paixão consciente. E como é que você tem paixão consciente? Você, em primeiro lugar, você vende a empresa para sua equipe, para o seu time, mas você mostra o como você vai alcançar os objetivos. Você compartilha a sua visão com a sua equipe. Aí você vai ter uma equipe apaixonada e consciente, porque ela tem visão. O funcionário pensa assim, cara, essa empresa vai decolar. Essa empresa vai crescer. Pô, eu vou crescer também. Eu tô nesse bonde aqui também. Eu não quero ficar para trás. Quando você mostra, quando você dá visão para sua equipe, esse cara vai seguir você de maneira consciente. Ele vai seguir a tua liderança porque ele enxerga que você está conduzindo a empresa para o sucesso. E ele quer fazer parte desse sucesso. Então ele está apaixonado pelo produto, mas ele tem a visão do futuro. E aí ele pensa, eu vou me dar bem. A empresa vai se dar bem e eu vou me dar bem. E eu não quero estar fora dessa, eu quero estar nessa aba. Então toda equipe precisa estar apaixonada, porém consciente. E a maneira de você dar consciência à sua equipe é compartilhando a sua visão com a sua equipe. E aí ela vai se tornar uma equipe apaixonada e consciente. Bom, o sexto ingrediente para que você crie uma empresa de sucesso, esse é o último deles, tá? Eu, como falei, eu poderia dar mais vários outros, eu poderia falar horas sobre esse tema, sobre esse assunto, um assunto que eu adoro falar sobre ele, um assunto que é sempre muito rico. Isso só reforça que uma empresa não tem sucesso por acaso, alguém não abre uma empresa, dá certo, abre duas, dá certo, abre três, dá certo, não é porque ele é sortudo. Existe como fazer, tem que ter a visão, tem que ter a coragem e a competência. E na hora da competência, são esses 6 ingredientes aqui que eu tô dando pra você. O sexto é o tempero. Cara, como assim o tempero? Você vai fazer uma comida, você pode ter os ingredientes perfeitos. São todos esses ingredientes que eu falei antes aqui, né? Tá ali, todos os ingredientes. Mas se tu errar a mão no sal, meu amigo, já era. Ou vai ficar sem sal, ou vai ficar completamente salgado. O molho e o tempero, ele toca em todos os ingredientes. Ele se entremeia em todos os ingredientes. Quando a massa ela absorve o molho, dá aquele sabor à comida diferente. O tempero é que dá o sabor da comida. Então, todos esses ingredientes que eu falei antes aqui, eu poderia falar outros, como eu disse, ter controles, ter sistemas de controles e por aí vai. Liderança, gestão de pessoas, eu posso falar várias coisas. Mas todos esses ingredientes, e esses 5 anteriores que eu citei, eles precisam ser temperados com esse molho. E esse molho é a mentalidade. E aí eu entro numa área que é legal porque poucas pessoas no país, no mundo, eu me atrevo a te dizer, têm o conhecimento profundo sobre o tempero, sobre a mentalidade. É tão engraçado isso porque todos os ingredientes acima que eu falei são muito facilmente percebidos pelos burocratas, né? Aquelas pessoas que eu quero saber o que fazer, o que eu vou fazer e como eu vou fazer. Tudo bem, o que fazer e como fazer é importante, todos os ingredientes que eu passei acima são muito importantes, mas sem a mentalidade do empreendedor, nada disso acontece. E aí muita gente acha às vezes que isso é autoajuda,
As pessoas têm essa percepção equivocada por falta de visão, por falta de percepção mesmo. Elas não conseguem alcançar isso daí. A mentalidade é tão importante que você pode ter um atleta talentosíssimo, mas a mentalidade dele derruba ele. Eu relacionei aqui alguns elementos da mentalidade que fazem parte de empresas bem-sucedidas. Ó, toda empresa bem-sucedida, tu vai encontrar isso aqui. Então, por exemplo, comprometimento. Comprometimento, ou você tem ou você não tem. Não existe meia boca para comprometimento. Ou você tá comprometido ou você não tá. O cara comprometido bate meta. O cara que não tá comprometido não bate meta. Dá desculpa. Então comprometimento é fundamental. Você tem lá o sócio gestor e o sócio vendedor. Os dois têm que estar comprometidos. Comprometido com o projeto. Para isso, eles têm que ter foco. O cara abriu uma empresa, nem deu certo na empresa dele, ele já tá pensando em abrir outra. O cara já abriu o segundo, já tá pensando em abrir outra. O cara é uma metralhadora. O cara tem 984 mil ideias, ele quer botar todas em prática e no final não tem sucesso nenhuma. Então ele precisa ter comprometimento com o negócio dele e ele precisa ter foco. Porque se ele não tiver foco, ele vai quebrar. Ele não vai dar conta das adversidades. Uma série de coisas acontecem no dia a dia que não estão planejadas, que não estão na planilhinha do burocrata, lá no plano de negócio, do Canvas, no raio que o parta. Pode ter o planejamento que for, vão acontecer variáveis. E aí você precisa ter comprometimento e foco para que isso aconteça. Tem que ter resiliência. Vai acontecer cagada no negócio. Vai ter problema com o funcionário. Vai ter problema com o consumidor. Você tem que ter resiliência. Você não tem que achar que empreender é uma atividade glamurosa. Você vai ficar lá no ar-condicionado. A parte glamurosa é a parte que todo mundo vê. Mas os bastidores para você ter sucesso e ganhar um dinheiro acima da média, você ter um padrão de vida acima da média, você conquistar o que poucos conquistam, tem um custo, meu amigo. E esse custo não é pra gente fraca, não é pra gente sem perseverança, não é pra gente que desiste na terceira, na quarta, na quinta dificuldade. Se você é do tipo que desiste na terceira, na quarta e quinta dificuldade, vai fazer outra coisa. Vai fazer outra coisa, não vai empreender. Empreender não é pra gente fraca. Empreender é pra cara comprometido, que tem foco, resiliente. Tem que ter resiliência. Isso daí não é autoajuda barata, negão. Vai, experimenta empreender. Pega esses burocratas aí que fica falando, esse autoajuda barata. Bota esse cara não realizou nada. É por isso que ele fala isso. O cara não realizou nada na vida. Ele é um crítico porque ele nada na vida ele realizou. Não construiu nada. E é óbvio que quando eu falo sobre isso, depois de 20 anos empreendendo, e de modéstia à parte, empreendendo com sucesso, eu sei muito bem aquilo que eu tô falando. Não é pra fraco. É pra cara determinado. É pra cara que quer realmente chegar lá. É pra cara que tá a fim de pagar o preço que poucos pagam pra desfrutar do que poucos desfrutam. Esse é o cara que dá certo. Esse é o tempero dessa comida. Não adianta ter produto bonitinho, marketing legal, estrutura societária, se você é um cara que desiste na quinta dificuldade, meu irmão. Não adianta. Não resolve nada. Então esse é o molho das empresas de sucesso. O molho das empresas de sucesso é porque tem fundadores, diretores, empreendedores que têm comprometimento, foco e resiliência. Uma outra característica da mentalidade é um cara humilde. Sabe aquele cara, já teve o primeiro sucesso, o cara já se acha o cara. Negão, tu não é cara coisa nenhuma, rapaz. Tu não é cara nada. Quem quer crescer tem que aprender sempre. Tem que ter humildade para aprender sempre. Senão, fica para trás. Vai ficar para trás, porque se acomodou, não cresceu, não aprendeu, veio a internet, mudou a regra do jogo, veio o mercado, mudou a regra do jogo, veio a crise, mudou a regra do jogo, e o cara que estava com o rei na barriga vai ter que meter o rabinho entre as pernas porque não foi humilde. Tem que ter humildade para aprender. Então, aprender sempre é parte da mentalidade que precisa ter um empreendedor para construir uma empresa de sucesso. Olha, presta atenção nessa frase, tá? A mediocridade é amiga da relativização. Vou repetir. A mediocridade é amiga da relativização. O que é isso? Ó, gente que não cresce, gente medíocre adora falar o seguinte: não, isso é relativo. A relativização é amiga da mediocridade. Porque tem coisas, meu amigo, que você vai ter que abraçar como absoluta na sua vida. Como, por exemplo, eu quero vencer na vida. Você vai ter que abraçar como absoluto. Você vai ter que abraçar que você está disposto a trabalhar
para superar as adversidades, para chegar onde você quer. Você vai ter que abraçar isso de forma absoluta. Se você relativizar isso, na hora que o bicho pega, tu vai sair correndo. Você não vai estar disposto a enfrentar. Você vai criar uma desculpa oriunda da sua relativização para sair correndo. E aí, em vez de você assumir o seu fracasso, você vai botar a culpa do sistema, vai botar a culpa da economia, você vai dizer que os caras que estão falando disso é cara de autoajuda, porque você relativizou. E a relativização é amiga da mediocridade. Tenha valores fortes, é outro elemento do tempero da mentalidade. O que são valores fortes? São aqueles valores de honestidade, de comprometimento, de palavra. Ó, deu a palavra pra tua equipe, meu irmão, cumpra. Se você não cumpre a palavra pra tua equipe, a tua equipe não vai mais confiar em você. Tenha valores fortes. Seja confiável. Não é? Se você não tem dinheiro pra pagar o seu fornecedor, vai lá, não foge dele. Olha no olho e fala, cara, eu não tenho dinheiro pra te pagar hoje, mas vou te pagar daqui a 20 dias. Vou trabalhar. E se você não tiver de novo, liga pro cara. Ó, tá aqui, ó, vou te pagar um pedaço. Dê satisfação, olhe no olho, tenha dignidade, tenha valores fortes. Não relativize os seus valores. Hoje está na moda, não é? O certo está virando o errado está virando o certo. As pessoas estão relativizando tudo. E por isso que não saem do lugar e a mediocridade impera. Então, empresas que são vencedoras têm diretores, sócios, proprietários, fundadores que têm valores fortes e não relativizam. Não relativizam esses valores porque a relativização é amiga da mediocridade. Cara, comece pequeno e pense grande. Tenha humildade de começar pequeno. Começa pequeno, mas desde quando você for pequeno, já implanta um pensamento grande nos seus funcionários, na sua equipe. Pense grande. Saiba que você, tendo o seu modelo de negócio forte, com margem, recorrência e escala, seu produto com diferencial competitivo, você sendo um cara que embala o seu produto e deixa o seu cliente perceber o valor dele através do seu marketing, que você tem uma estrutura societária complementar, com um sócio-gestor, um sócio-vendedor, pessoas que gostam de bater metas, com uma equipe apaixonada, porém consciente, porque você compartilhou a sua visão. Comece pequeno, pense grande, porque é uma questão de tempo, cara. Ó, tu vai ganhar, é simples, você ganhou 1 de lucro, você reinveste esse 1, depois você vai ganhar 2, reinveste o 2, ganhou 3, investe 3, ganhou 100, investe 100, ganhou 1 milhão, investe 1 milhão, ganhou 10 milhões, investe 10 milhões. A lógica de uma empresa vencedora, que é gigante, é a mesma lógica de uma empresa vencedora, que ainda é a sua visão, que precisa da sua coragem e da sua competência para se tornar uma empresa de sucesso. É isso aí, meu querido. É isso que eu queria compartilhar com você hoje. Que são esses elementos. Você pode ouvir várias vezes. É muita informação que tem aqui. Você pode escutar várias vezes. Pode compartilhar esse conteúdo com várias pessoas. E antes de eu encerrar esse episódio de hoje, já que eu falei aqui sobre características para você ter uma empresa vitoriosa, eu quero aqui aproveitar e falar do meusucesso.com. O meusucesso.com, ela é uma escola de insights que nós aprendemos com empreendedores de sucesso. Então, eu penso que na sua tarefa de continuar aprendendo, não tem nada melhor do que você aprender com pessoas que chegaram lá em cima. Eu lembro quando eu estava começando a minha carreira, eu tinha vontade de parar as pessoas na rua. As pessoas que eu achava que eram pessoas bem-sucedidas, né? Às vezes pela forma delas se arrumar. E eu tinha vontade de parar elas na rua e falar, cara, como é que tu fez? Me explica aí, eu quero fazer também. Eu quero dar certo na minha vida. Como é que você fez? E eu tinha essa vontade. Eu penso que esse DNA está no meusucesso.com. Porque o meusucesso.com, a gente aprende, a gente pega e faz estudos de caso com empreendedores de sucesso. Os professores do meusucesso.com são empreendedores de sucesso. Não tem maneira melhor do que aprender com quem teve sucesso, com quem tem autoridade para falar sobre sucesso. Porque hoje em dia, qualquer um está falando sobre sucesso. Mas tudo bem, eu até fico feliz com isso, eu gosto disso, né? Eu acho que quanto mais falar de sucesso e empreendedorismo, melhor. Mas a melhor pessoa para você aprender sobre sucesso é aprender com empreendedores de sucesso. Então, o meusucesso.com tem dezenas de milhares de alunos espalhados em mais de 20 países. Está arrebentando por apenas R$ 2,50 por dia, R$ 75 por mês. Um picolé por dia, você tem mais de 150 horas de conteúdo. São 3 programas inéditos por semana.
e você aprende a empreender, percebe como foram as sacadas dos empreendedores de sucesso. Nesse momento a gente está estudando a vida do Tai, que é o fundador da GOC, um ex-refugiado vietnamita que veio para o Brasil. A história do cara é incrível e tem um documentário muito bem produzido. Eu vou deixar na descrição do episódio, em gvcast.com.br, o trailer do Tai para você assistir. É fantástico. A sua assinatura custa apenas R$ 75,00 por mês lá no meusucesso.com. Os alunos adoram. Eu estou muito feliz com essa plataforma. Ela está crescendo bastante e pode ser uma grande ajuda para você que quer empreender e quer aprender com pessoas de sucesso. E ainda, de bônus, você faz network, porque nós temos uma rede social, nós realizamos eventos presenciais onde você pode conhecer outros assinantes, fazer negócio, vender, fazer negócio, quem sabe ter um sócio, criar parceiros, desenvolver novos produtos. Já tem muita gente fazendo negócio dentro da plataforma. Visita lá meusucesso.com e faça já a sua assinatura. Meu querido, foi um prazer dividir esse tempo com você aqui no GVCast número 24. Toda sexta-feira nós temos um episódio inédito. Baixe o GVCast no seu celular, nos aplicativos de agregadores de celular, ou então visite gvcast.com.br, ouça os outros episódios e acompanhe toda sexta-feira um novo episódio para você. Grande abraço e até sexta-feira que vem. Bye, bye. Você ouviu o GVCast. Oferecimento meusucesso.com, sua escola de insights.